algumas questões da interpretação da lei, nós já discutimos aquilo com o Alexandre, se quiser te perguntar isso depois também. Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Na tarde dessa quarta-feira, a gente está aqui no pavilhão de eventos da cidade, onde se reúne Polícia Militar, Governo Executivo e também a CIP e CDL vão se reunir aqui para falar um pouquinho sobre como vai ficar a situação em Pomerode relacionada ao nosso comércio e indústria, tá? Vamos começar aí, então, essa reunião. Em especial a imprensa, pelo fato de estar conosco, e eu diria que nunca ela foi tão importante como nesse momento em que nós precisamos levar a informação para as pessoas, e a melhor maneira é nós mantermos onde estamos em nossas casas, evitarmos a circulação das pessoas. Também agradecer a presença do tenente, e já hoje pela manhã já teve uma reunião também com a Associação Comercial CDL e os nossos secretários, o presidente do CDL que também está aí, representantes aí também do comércio, da indústria. Quando surgiu essa situação do coronavírus, ou quando ela se agravou, quando fez com que nós nos preocupássemos de uma maneira um pouco mais apreensiva e mais intensa, eu diria isso semana passada, na sexta-feira nós no município aqui já adotamos uma série de medidas de restrição de eventos organizados pelo público, pelo poder público, e recomendando eventos privados. E todos foram acompanhando como foi se desenrolando e como as notícias e as necessidades de nós mudarmos recomendações, determinações, elas acabam sendo de um dia para o outro, vão mudando. Ontem nós estivemos na Anvi discutindo o decreto anterior, que foi publicado ontem pela manhã, onde já trazia uma série de restrições. Hoje pela manhã já tivemos mais uma outra teleconferência para discutirmos o decreto de hoje. Penso que sobre a questão do decreto de hoje já foi amplamente discutido na Associação Comercial e Industrial e junto com o CDL, onde até fizeram uma recomendação, mas o nosso objetivo nesta tarde, e por isso que fizemos o convite para o CDL e para a CIP, para que nós pudéssemos passar algumas orientações para o setor empresarial, para aqueles que continuarem, aqueles que ainda vão estar trabalhando, podem proceder. Então, nós já tivemos ações dentro da prefeitura, amanhã, atendendo a determinação do decreto, nós estaremos na prefeitura trabalhando única e exclusivamente nos serviços considerados essenciais. E todos os outros que forem possíveis estarão sendo executados através do sistema home office. E aí nós entendemos que uma secretaria que praticamente estará toda ela trabalhando é a Secretaria da Saúde, porque é o que está nos trazendo aqui hoje, a preocupação da saúde das pessoas. E felizmente a grande maioria das pessoas está entendendo essas medidas que estão sendo tomadas aqui em Santa Catarina, e eu quero aqui enaltecer a coragem, e aí ao mesmo tempo nós temos que dizer a ousadia do governador em tomar essas medidas que nos parecem, talvez no primeiro momento, um pouco duras, mas eu tenho certeza que o tempo mostrará que elas foram extremamente importantes. Felizmente, o povo também está acordando para a questão do coronavírus, de que nós temos que tomar medidas para que ele não traga impactos muito grandes na nossa saúde. E isso implica na restrição da circulação das pessoas. Nós temos os exemplos
de países que adotaram essas restrições e conseguiram amenizar esses impactos. Mas também temos exemplos de países que, lamentavelmente, talvez como a grande maioria de nós, até pouco tempo atrás, e talvez todos nós aqui estamos, imaginávamos que era uma simples gripe ou muito menos. E ainda temos hoje pessoas dizendo. Temos que reconhecer que em algumas situações ela realmente, para muitas pessoas, possa parecer uma simples gripe. Mas para tantas outras, que são as pessoas vulneráveis, ela é extremamente complicada. A Itália talvez é o grande exemplo de ações que não foram tomadas e que hoje eles estão passando por situações desagradáveis, terem que escolher qual é a pessoa que pode sobreviver ou qual é a pessoa que pode ficar ligada a um respirador mecânico. Nós não queremos passar por isso. Então, por essa razão, até as decisões que nós tomamos, principalmente na nossa região, tomar em conjunto para que a nossa região possa ter a mesma direção. Então eu passo para a Lígia, talvez a Lígia venha mais para cá, o Luciano vai mais para lá, para que a Lígia possa colocar algumas ações que serão tomadas, algumas orientações para as indústrias e também para que nós possamos depois abrir a questionamentos e talvez só antes ainda de passar para a Lígia, como nós estamos falando com o setor produtivo, eu sei que isso é insignificante talvez, mas queremos também dar a nossa parte na questão econômica. No decreto que nós publicamos, que foi concluído ontem, após o decreto do governador do estado de ontem pela manhã, nós também incluímos a prorrogação do vencimento em 30 dias, isso no primeiro momento, de 30 dias para os tributos municipais. Isso implica em IPTU, isso implica em ISS, isso implica nos alvarás e assim por diante. Então é também a nossa contribuição, mesmo que talvez não tão significativa dentro da carga tributária, mas nós queremos dizer que é o momento de nós sermos solidários, para com os outros. Boa tarde. Então, como o Mércio colocou, novas mudanças e determinações de um dia para o outro, e hoje, então, na Secretaria de Saúde, nós também fizemos algumas alterações de atendimentos. Peço que a população compreenda, mas o momento agora é da gente evitar pessoas que tinham consultas eletivas, questões que podem aguardar um pouco, para que não estejam circulando nas nossas unidades, onde estarão pessoas doentes, precisando de um atendimento prioritário. Então, com isso, nós tivemos que suspender algumas consultas que a gente chama de eletivas, agendadas, que não são de urgência e emergência. E também para que a gente conseguisse colocar alguns profissionais para o atendimento. Com isso, nós também tivemos, com o decreto do governador, que afastar alguns funcionários, com mais de 65 anos ou que são imunossuprimidos, imunodeprimidos. E com isso nós vamos ter o afastamento aí de pelo menos 3 médicos nossos, pela idade ou por doença. Então, isso acarreta em cancelamentos de algumas consultas neste momento. Então, peço a compreensão, mas nós tínhamos que seguir a determinação. Com isso, a gente também está querendo ali na unidade central, Alvin Klotz, a unidade sanitária prefeito Alvin Klotz, que ali seja um atendimento de pessoas que não tenham síndrome gripal, ou que tenham sintomas. Ali, digamos, vai ser um ambiente onde nós vamos estar realizando atendimentos eletivos, como, por exemplo, da psicologia, de gestantes, para que a gente tire essas pessoas, então, das unidades de saúde. Estamos organizando isso, então alguns comunicados nós já passamos para as unidades de saúde. O atendimentos odontológicos, então dos nossos cirurgiões dentistas, também eletivos estão sendo desmarcados. Eles estarão atendendo somente urgência e emergência. Depois nós vamos fazer um comunicado oficial, quais são as unidades que vão estar atendendo, porque eles são profissionais de risco.
Eles são profissionais que na hora de, né, todo mundo já foi no dentista, né, espirra por tudo, e como a gente está tendo que conter equipamentos de proteção individual e para que eles não tenham risco de contaminação, a gente precisou fazer algumas alterações. Amanhã também, até o final da manhã, nós vamos finalizar uma central de atendimento telefônico. Então, que a gente vai divulgar os números para que a população, antes de ir para as unidades, possa ligar, tirar dúvidas se tem que ir para a unidade ou se não tem. Então, até amanhã a gente vai estar finalizando. Hoje a equipe está lá trabalhando em cima disso para que amanhã a gente possa finalizar e aí divulgar e dar início desse atendimento. Porque como a gente vai ter profissionais que a gente precisou tirar do atendimento, essas pessoas então vão ficar realizando o atendimento. Palestras e outras a gente já tinha, como eu já tinha falado na segunda-feira, a gente já suspendeu. Uma delas é a carteira de saúde, então quem quiser ainda fazer curso, fazer o online. Nós não estamos fazendo isso na unidade de saúde. E como nós vamos ter o teleatendimento, né, não é um atendimento médico por telefone, vamos deixar claro, é sim de orientação, da onde a pessoa tem que se dirigir, como ela tem que se comportar, dúvidas se eu tenho que ficar em casa ou não. E a gente está preocupado também com o número de pessoas nas unidades de saúde daqui a um tempo, muito atendimento. Nós também depois, né, vamos conversar um pouco melhor com as instituições que estão aqui presentes, porque nem sempre nós vamos conseguir um atestado médico em 24 ou 48 horas. Então, nós vamos precisar flexibilizar e conversar para que tem um tempo maior para que o seu funcionário tenha tempo de entregar no seu RH um atestado ou uma declaração. E se isso vai ser com o médico ou do atendimento da enfermagem, como a gente já tem em outros municípios. Eu entendo a preocupação, né? Todo mundo fica preocupado, mas se realmente estava mesmo doente ou não, mas nós temos que acreditar na nossa população e aí pedir esse tempo, porque pode ser que a pessoa não consiga de um dia para o outro essa declaração, esse atestado, tá? Então depois nós vamos conversar para ver como fazer isso. E a gente também não quer inchar o hospital de pessoas, porque nós também precisamos ter o cuidado, né, no atendimento dos profissionais de saúde. Coloco aqui já também que um agradecimento a todos os nossos profissionais de saúde do município, que estão fazendo o máximo para dar o atendimento, para dar o melhor atendimento para a população. Peço calma para a população. Quem não tem necessidade hoje de ir para a unidade de saúde, não vá. Se é um exame, deixa lá e vai embora. Depois o médico vai avaliar, liga se for preciso. Né, só para realmente a gente dar atenção para os casos das pessoas que vão precisar. Né? Então, um agradecimento tanto para os nossos profissionais da Secretaria de Saúde quanto do hospital por estarem empenhados nesse atendimento. Peço também já mais uma colaboração com relação à falta que a gente pode vir a ter de um ou outro profissional, porque com os ônibus não estarem funcionando, escolas não estarem funcionando, a gente tem uma dificuldade aí dos nossos profissionais também, alguns, de virem trabalhar e darem um atendimento. Talvez isso, né? Eu gostaria até, um item que nós conversamos bastante, né? Tudo começa com um suspeito. Na verdade, só dá para confirmar nesse momento, a gente só trabalha através da confirmação ainda. E esperamos que assim continue, que nós não cheguemos numa situação em que, já como no sul de Santa Catarina, onde já não se faz mais nem o exame. E aí entra uma solicitação que nós, e deixando isso muito claro, qual é a recomendação? Aquilo que nós já temos, que já vem desde o início, de que qualquer sintoma que dê a característica do coronavírus, e que aí é muito parecida com uma gripe normal, que nós possamos contar com o apoio das empresas para que recomendem que os funcionários fiquem em casa. E nessa situação nós queremos nos colocar à disposição e precisamos aí nesse ponto, esclarecendo melhor o que a secretária Lígia quis colocar, fazer com que as empresas eventualmente possam aceitar uma declaração de uma técnica da saúde
de uma pessoa do corpo clínico do município, seja ela uma técnica de enfermagem, seja ela uma enfermeira, ou se for um médico não tem problema nenhum, mas nós não podemos garantir que sempre o médico poderá fazer esse trabalho. Dificilmente, porque o médico vai estar no posto. E o que nós recomendamos? Aquilo que todos já vão recomendando, fique em casa. E aí nós estamos querendo montar essa estrutura para que alguém da nossa Secretaria de Saúde possa ir na casa e atestar ou declarar, e se essa declaração poderá ser aceita. Eu sei que legalmente isso não poderia não ser aceito, mas eu penso que nós vivemos um estado de exceção e que é muito melhor nós corrermos o risco de talvez termos algum funcionário que eventualmente não tenha nada, do que nós termos um funcionário lá que com sintomas de uma gripe e que está, mesmo que não tenha viajado, mesmo que não tenha estado em nenhum contato com alguma pessoa de risco, porque lamentavelmente esse vírus ele é silencioso. Nós temos várias pessoas que não têm sintoma nenhum, mas que estão com o vírus presente nele. Então, essa é uma das questões que nós também gostaríamos de levantar e esperamos aí um retorno, né, por parte do setor empresarial, se eles concordam, se aceitam essa sugestão, para que nós possamos, através dessa ação, evitar o risco de termos pessoas contaminadas ou pessoas com risco de contaminar talvez toda a equipe de trabalho. E aí, colocando, é importante a população entender, não é que não vai passar, são casos às vezes mais leves, em que a gente já está recomendando ficar em casa, né? Tá só com com o nariz escorrendo, né? Uma coriza, uma dor de cabeça, mas não tem febre, não tem falta de ar. Então, nesses casos, claro que um caso que a pessoa está com falta de ar, ela tem que ir para o hospital. Ela está com febre, ela vai procurar um atendimento porque ela vai precisar de um medicamento. Mas para os casos leves, para quanto mais... Porque vocês podem ter visto esse último decreto do governador, foi para quê? Imagina, eu sou obrigado a fechar restaurantes, bares, transporte público para que as pessoas fiquem dentro de casa. E aí a gente vai estar mandando elas saírem de casa rápido para conseguir um atestado médico, né? Então, essa é uma orientação que a gente precisa estar verificando, então, com as empresas, ter essa flexibilização para que a gente consiga dar o melhor atendimento, né? Porque se de repente a gente começar a ter aí 70, 100 pessoas dentro de uma unidade, como é que nós vamos realizar um bom atendimento? De nossa parte, né, são as informações novas, né? E talvez só ainda importante, antes da própria secretária colocar, né, nós, até o final do dia, o município estará editando um novo decreto, baseado nesse decreto, né, que o governo do estado editou no dia de ontem, e acredito que a publicação acabou sendo hoje, né? E aí nós, como talvez nós já conversamos isso antes, ele em alguns pontos ele não é muito claro, e por isso então que todo o nosso corpo jurídico das prefeituras, juntamente com da associação do município, eles estão elaborando uma proposta de decreto para que cada município então possa seguir a orientação desse decreto, que a nível regional terá as mesmas linhas, mas é óbvio que cada município vai ter suas particularidades. Então, até o final do dia, nós estaremos divulgando, mas ele estará tratando principalmente sobre a questão do funcionamento dos órgãos públicos e também trará aí mais algumas recomendações para os setores privados. Eu lembrei de mais uma informação, né, que são tantas informações para a gente estar colocando, com relação ao que o prefeito falou antes da questão de casos, coleta, confirmados, suspeitos, né? O importante agora, isso já foi colocado na mídia ontem por várias Globo News, NSC, né? A gente tem que lembrar que todo caso suspeito já vai ter a recomendação de ficar em quarentena. O tratamento é o mesmo, se ele for suspeito ou confirmado. A gente ter a confirmação ou a suspeita
é só para fins, né, se a gente for pensar no fim, estatísticos e epidemiológicos, que é o quê? Para a gente realmente saber se o vírus está circulando aqui na região, ou no estado de Santa Catarina, ou no país. Mas é possível que a gente chegue a um ponto em que já foi colocado até pelo Ministério da Saúde, em que os casos, nem todos os casos, será feita análise. Por enquanto, nós ainda estamos seguindo a recomendação do Estado de realizar as coletas. Mas pode chegar um ponto que eles digam, não, vão coletar de casos graves. Isso não muda o tratamento, isso não muda a quarentena. E quando sair um caso confirmado, se sair, a pessoa já vai estar em quarentena. Eu acho que eu vi circulando nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, está confirmado, essa pessoa estava circulando. Não, a partir do momento que ela é suspeita e que ela ficou com sintoma, ela já fica em quarentena. Então, todos aqueles números suspeitos que nós temos é para a pessoa ficar em quarentena. Todas as pessoas que nós temos, que a gente sabe que estavam viajando e que voltaram de viagem, nós já fizemos a orientação de ficar em casa. Inclusive que viajaram dentro do país, nós estamos recomendando a ficar em casa. Então, ter o cuidado com as informações, que às vezes as pessoas ficam passando informações erradas. Tanto que nós tivemos, quando a gente fez a coletiva nessa semana, teve um meio de comunicação que escreveu suspeito confirmado, né? Mudou o título e aí várias pessoas, inclusive eu acho que teve um outro meio de comunicação, TV, que colocou que Pomerode tinha caso confirmado. Não, é SUS. A gente solicitou ficar de quarentena. E quem está nos ouvindo agora, que viajou, por favor, fique em casa. Chegou de viagem internacional, chegou de viagem no país, que passou por aeroportos, se possível, fique em casa por pelo menos 7 dias. Obrigada. Eu também só gostaria ainda de reforçar, eu acompanhei o dia, por mais que nós estamos divulgando, por mais que vocês, meios de comunicação, estão levando para as pessoas que se evite aglomerações, que as pessoas mais idosas fiquem em casa. Eles mostraram hoje, meio-dia, um supermercado cheio de pessoas idosas aglomeradas. Nós, inclusive, optamos de fazer aqui para que nós fizéssemos no local aberto e também nós tivéssemos a oportunidade de que não ocorresse aglomeração de pessoas. São pequenas ações, mas que são, talvez, um dos melhores remédios que nós temos, ou talvez o único remédio que nós temos para o coronavírus. Para nós não, talvez a vacina que nós hoje ainda temos, porque depois que nós temos coronavírus, é o nosso corpo que vai ter que vencê-lo, né? Nós não temos ainda nem remédios, aí o tratamento é feito aí para que o sistema de defesa do organismo possa atuar. Então, não sei se nós temos aí por parte até do CDL, algum empresário aí que tem alguma dúvida ou até alguma sugestão. Eu não sei se o tenente também ainda quer colocar alguma questão. Já reforçamos bastante. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Nós já reforçamos hoje na parte da manhã algumas questões ligadas à segurança, conversamos com os órgãos do comércio justamente para definirmos uma medida adequada para fecharmos o comércio no dia. Situação em mercados, rondas preventivas e ostensivas em supermercados, farmácias, enfim, evitando qualquer tipo de aglomeração. No princípio, só são essas orientações. Talvez sobre essa questão vale, e aqui nós temos que enaltecer o trabalho da Polícia Militar, e sinceramente aí eu espero que todos nós possamos compreender que se eles tiverem que agir dessa maneira,
é justamente não para querer cumprir o decreto, talvez até essa é a função deles, mas sim para que esse decreto que visa a proteção nossa, que ele possa se fazer valer. Então que nós possamos amanhã contar com a compreensão de todos. Se tiverem dúvidas, há pouco eu recebi uma ligação de uma pessoa, eu tenho um food truck, eu posso estar operando food truck? Eu disse, você estará tendo aglomerado de pessoas, mas eu posso fazer o delivery? Pode, isso está previsto, né? Então, quando surgem essas dúvidas, procure entrar em contato, eventualmente nem nós vamos ter a resposta naquele momento, mas nós vamos buscar a resposta e procurar passar o melhor entendimento para as pessoas que tiverem dúvida. O Alexandre queria fazer uma, né? Eu sugiro, né, quando tiver, então, próximos aí que não estamos tão bem equipados, né, quanto à questão de ir com o microfone. Com relação ao comércio, nós vamos realmente acatar a decisão do decreto então, estadual sobre o fechamento do comércio, né? Sabemos que o prejuízo vai ser enorme e incalculável, mas incalculável poderá ser a perda de vidas ou problema de saúde entre os nossos familiares, que poderá ser um prejuízo maior. Então temos que realmente obedecer à determinação. Muitas dúvidas estão surgindo e a gente não tem essas respostas imediatas, como por exemplo, e como é que fica o comércio não essencial, mas por exemplo, as indústrias continuam trabalhando, e como é que fica o suprimento dessas indústrias? Por exemplo, construção civil, ela para ou não para? Precisamos de fornecimento internamente na casa, de repente precisamos fazer reparos internos, como é que nós não podemos ter acesso a material de construção, material de papelaria, ou vestuário também, preciso comprar um vestuário novo, como é que se estende isso? São dúvidas que nós vamos agora começar a discutir, como até o questionam, né, prefeito, internamente, nós podemos trabalhar, o comércio pode ter um trabalho, porque nós estamos, a ideia que eu vejo é restringir a circulação de público, mas se eu diminuir internamente, manter afastamento, manter higiene dentro dos nossos funcionários, nós podemos de repente ter as nossas atividades, de repente procurar formas de repente atender também o público, mas sem contato físico, porque as pessoas vão necessitar. Falando aqui de um espaço-tempo de 7 dias, mas a gente sabe que em outros países se estendeu mais para 14 dias, para 21 dias, França já está com mais de 15, 20 dias, então nós temos que se preparar para isso, mas acho que essas informações elas vão ocorrer, essas dúvidas, e vão ser sanadas essas dúvidas no correr desses próximos dias também. Questão trabalhista também, né, Luciano? Tem que ver como é que fica, essas pessoas vão ficar afastadas, mas elas vão ser remuneradas, não remuneradas, isso nem o Sindlojas ainda não sabe, as classes de sindicato também não sabem nada, quer dizer, posso dar férias? Não, pela lei não pode dar férias, mas daqui vai ter que ter decreto talvez do federal dizendo, pode dar férias para as pessoas, não pode, porque você tem que dar 30 dias de aviso. Então fica bastante incógnitas que nós vamos ter que começar a discutir e as informações serão passadas nos próximos dias, talvez nas próximas horas, para a gente começar a discutir sobre isso aí. Mas acho que não tem jeito, nós temos que realmente na determinação de fechar nossos comércios, a segurança de todos e principalmente a circulação, né? Nós também fecharmos o comércio e as pessoas entenderem que isso são férias e vamos passear, vamos nos parques, vamos para a praia. Não, tem que realmente ficar em casa, porque esse que era o grande objetivo, porque senão nós vamos ter prejuízo incalculável em termos de vida, em termos de saúde, e é isso que nós não queremos ter. Eu acho que talvez o Félix, também o vice-presidente, tem algumas informações para passar. Boa tarde a todos. Hoje de manhã nós estivemos lá no comitê elogiar a postura do nosso tenente Knoyer aqui, dentro da função dele, a obrigatoriedade de exigir o decreto cumprisse a partir de hoje, mas pelo entendimento entre nós empresários, entre a população que está, a maioria nem sabendo, a louvável atitude da nossa corporação aqui na pessoa do tenente, de reconhecer que hoje estaríamos em caráter de informativo e tomando as providências necessárias para que amanhã os estabelecimentos comerciais não passassem a atender. Assim como também foi definido que o transporte de passageiro, coletivo de passageiros, no nosso caso específico, a FOCMA, o transporte de estudantes, coletivo municipal, intermunicipal, no caso eles não têm interestadual, mas também compreende
não haverá mais transporte coletivo dessas pessoas que se deslocaram na manhã de hoje ou durante o dia. Então, louvável a atitude do nosso comando da Polícia Militar aqui, atendendo a solicitação das entidades representativas. Então, nós temos essa oportunidade de hoje ainda se adequar e orientar, e estamos aqui também para esclarecer toda a população. Quanto aos estabelecimentos que estarão abertos amanhã, que estão disponibilizados de acordo com o decreto, farmácias, supermercados, mercados, postos de combustíveis e funerária, distribuição de água e de gás, nós teremos um tratamento mais rigoroso do que até então nós vínhamos fazendo. O próprio decreto do município de ontem já estabelecia que a sanitização do piso, em vez de uma vez a gente fazia vezes por a questão de maçanetas, banheiros, carrinhos de supermercado ou cesto, periodicamente higienizados. Então nós também temos essa preocupação de que nós vamos atender, mas temos essa preocupação também de haja condições de não haver o contato. Se vier o contato de fora para dentro, vai ter a disponibilização, por enquanto ainda tem álcool gel, mas que a população também venha asseada, não venha se coçando, não venha esfregando o nariz, que aí todo mundo já começa a ficar. E até a própria máscara dentro de um estabelecimento começa a criar descontentamento. Que já tem que usar máscara, procure a unidade sanitária, que é melhor não comparecer nesses espaços, para não dar alarde ou sensação de que está contaminada e vai transmitir para alguém. Nos setores de caixa, a própria orientação da nossa Confederação Nacional dos Ginecologista é, se possível, usar luva. Não é obrigatório usar luva, mas quem manipula com dinheiro, lave frequentemente a mão ou use o álcool gel ou outro asséptico que tiver, né? Assim como determinou já a vigilância sanitária no decorrer da semana e as determinações da Secretaria da Saúde, está nas nossas mãos também o compromisso de termos espaços arejados, sanitizados e, lógico, não temos como impedir o vírus de entrar dentro do estabelecimento, mas temos que ter condições dos nossos funcionários estarem trabalhando com os equipamentos quando necessário, mas também, acima de tudo, estar cientes que nós vamos atender um público. E aqui peço, como foi comentado antes, procurem ir no estabelecimento pessoas jovens ou meia-idade. Evitem que os idosos, o próprio ministro Mambetta pede, cuidem dos idosos, eles estão suscetíveis, eles estão à imunidade baixa, não todos, mas a grande maioria. Então, deixe os idosos em casa, se desloque, muitos não vão estar trabalhando amanhã, venha quem puder no mercado, e evitem várias vezes ou em aglomeração. Nós vamos ter que limitar também o número de pessoas dentro dos estabelecimentos, tanto em farmácia, como em supermercados, como em mercado, até encostar a porta se for preciso. Nós vamos ter que ter. Sou pena de vir a Polícia Militar e lá está interditado, superlotado. É isso. Não há motivo de pânico para desabastecimento, mas nós podemos tomar atitude num caso desses. O PROCON sabe disso também, quando houve a greve dos caminhoneiros, nós de limitar produtos para consumidores. A lei prevê, em estado de calamidade, em estado de emergência, você limitar para que todos possam ser atendidos. Esse é o nosso objetivo, não é pensar no nosso ego de querer vender tudo hoje e o resto que se vire, mas a gente tem que procurar na população menos assistida que ela tenha condições de vir hoje, amanhã ou uma vez por semana por causa da sua necessidade.
uma pergunta, o prefeito vai indagar? Eu só quero ainda complementar, que eu acho que é importante isso. Nós, infelizmente, nós todos acompanhamos algumas questões de preços abusivos, principalmente na questão do álcool gel, que nós, por incrível que pareça, nós já tivemos roubo de banheiros da prefeitura. É um produto aí que talvez a polícia militar vai ter que caçar o pessoal, mas sobre essa questão, quando alguém detectar algum preço abusivo, no próprio decreto nosso ele já prevê que acione o PROCON, porque não é aceitável que em uma situação como essa, onde muitas pessoas vivendo em condição de desespero, algumas pessoas acabam se aproveitando. Nós também sabemos que, às vezes, em razão da própria situação dos mercados fechados, alguns preços automaticamente vão subir em razão da falta até de insumos. Mas nós pedimos que, nessas situações, quando ocorrer preço abusivo, comuniquem o PROCON, que estará também funcionando em forma de plantão nesses próximos 7 dias, para que nós possamos controlar. Espero mesmo que não tenhamos nenhuma situação, mas é importante destacar que esse serviço estará à disposição. Então agradecemos, e importante... Tem uma pergunta? Sim. Senta só um pouco para lá. Eu vou deixar a Lígia, que está, na verdade, é a pessoa mais solicitada, e aí também quero agradecer bastante o empenho dela. São situações difíceis que exigem bastante e, felizmente, por enquanto, espero que ela tenha ainda por bastante tempo muita energia aí para... Já passou uma determinação de cancelamento de cirurgias eletivas. Então, o que eu sei é que o hospital vai estar mantendo até sexta-feira algumas cirurgias. A partir de semana que vem eu já não tenho muitas informações, mas a gente pode buscar essas informações com eles. Mas eles têm que seguir a determinação que o Estado está passando, né? Mas eu sei que até sexta eles vão manter algumas questões de ambulatórios, também de consultas eletivas. Eles também vão precisar realizar cancelamento para que a força de trabalho do hospital também possa estar atendendo os casos suspeitos, né, de coronavírus. Então, eu acho que mais para frente dá para a gente fazer uma conversa com o Frank e a Gisele, mas nós, Secretaria de Saúde com o hospital, em muita parceria, muita conversa, para que a gente consiga que o hospital nos atenda da melhor maneira, né? Mas provavelmente são essas situações que eles estão passando, né? De cancelar algumas cirurgias daqui para frente, realizar alguns cancelamentos de ambulatório, frente às determinações que vieram da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado. Boa pergunta. Eu só não divulguei ainda porque nós estamos finalizando. Mas a gente já montou um esquema diferente, algo que a gente pensou para que esses idosos não precisem vir à unidade de saúde,
porque agora, segunda-feira, começa com idosos e trabalhadores de saúde, né? Então, imagino que amanhã, porque agora eu saí de lá, da secretaria, onde a gente estava fazendo esse esquema, como eu não conversei com todas as equipes ainda, eu acho muito injusto eu estar falando aqui para o público sem nem conversado com todas as equipes. Então, a equipe gestora ficou lá realizando essas informações, mas até, se a gente não conseguir amanhã, até sexta de manhã a gente vai estar divulgando, mas eu já quero, se possível, divulgar amanhã, um esquema diferenciado para vacinação, para que os idosos não precisem ir nas unidades de saúde. Já está praticamente finalizado como vai ser, eu só preciso que as unidades estejam todas avisadas e que a gente consiga deixar os locais adequados também. E aí, se vocês acharem necessário, não sei, Hércio, se preciso, a gente faz uma nova coletiva na sexta-feira, de repente, para poder também todos os meios, para não ter que ficar falando com cada um em separado, para a gente divulgar a questão da vacinação. Mas sim, nós pensamos nisso, a gente não quer pessoas idosas, a gente está falando que não é para ir, não circular e de repente para a vacina vamos colocar dentro. Então nós pensamos nisso também, estamos finalizando. Se a gente não divulgar amanhã, mais tardar na sexta-feira de manhã, a gente divulga e faz uma grande divulgação, de repente fazemos mais uma nova coletiva só sobre a campanha de vacinação. Você acompanhou aí, então, a coletiva de imprensa que a Prefeitura de Pomerode, junto com a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar e a CDL efetuaram aqui no pavilhão de eventos de Pomerode, falando um pouquinho das ações que vão ser tomadas nos próximos 7 dias, baseadas no decreto emitido pelo governo estadual. Então, essa aí foi a transmissão ao vivo do Jornal de Pomerode. Você continua acompanhando tudo com as nossas entradas ao vivo durante todo o dia, durante os próximos dias, aqui no plantão do Jornal de Pomerode, da TV JP, sobre o coronavírus.